capítulo 4, amém? Eu vou usar a versão atualizada. Estou aqui com a Bíblia na mão, vou estar usando a versão atualizada, mas também vou estar usando a versão corrigida e você saberá o porquê, amém? Gênesis capítulo 4, o versículo 1 e diante, está escrito assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Esse é o versículo 1 do capítulo 4 de Gênesis. Amém? Versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. O verso 3 está escrito: e aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Verso 5 está escrito: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Amém? Verso 6. Então lhe disse o Senhor. Porque andas irado, e porque descaiu o teu semblante. Verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Senhor, fale conosco mediante essa palavra. Como eu falei anteriormente, aqui está a tua serva, meu Deus, a Cristiane, a Amara está aqui conosco. Esse tema vai fazer nós refletir na obra do Senhor, antes mesmo que existisse mundo, para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a Amara, que entrou aí na live, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Amém? Meus amados, o tema desta live eu coloquei aí: porque Deus não aceitou a oferta de Caim. Biblicamente, existe uma resposta. Por que eu falo biblicamente? Porque a nossa regra de fé, a Bíblia, é a palavra de Deus. E tudo aquilo que ela traz para nós, que está inserido dentro das Sagradas Escrituras, com o objetivo de ensinar o homem a andar e viver os propósitos de Deus e por fim alcançar a eternidade, tá dentro dela, contém dentro dela resposta. E aquilo que é obscuro não dá para a gente colocar, né, palavra, ou seja, nós falar quando a Bíblia se cala. Mas a Bíblia responde a Bíblia. Amém? Olha só. O primeiro ponto aqui que eu quero falar nesse tema de hoje é sobre um tipo de ensinamento que a gente vê nas redes sociais há muito tempo, onde se ensina que Caim, Satanás, ele teve relação sexual com Eva e nasceu uma semente, essa semente maligna que é Caim. Talvez você certamente você já deve ter ouvido e até assistido esses vídeos onde essas pessoas entendem desta forma, que é um entendimento completamente equivocado. À luz da Bíblia é equivocado. Então nós vemos e podemos contemplar como tantas outras doutrinas, né, aparentemente bíblica, mas quando a gente vai examinar, a gente percebe que não é a palavra de Jesus completa como ela é. Então, como o apóstolo Paulo, eu quero que você já abra aí na sua Bíblia,
Abre aí em 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos destrinchar aqui um pouco a palavra de Deus para a glória do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 4. Olha só o que está escrito, versículo 1 e 2. Está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 2 está escrito: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Até aqui nós vamos ler. Observe que há mais de 2000 anos atrás já era previsto, como está escrito na palavra de Deus, que doutrinas de demônios surgiriam. E essas doutrinas elas haveriam de se manifestar, como também no tempo que foi escrito, sempre houve falsos ensinamentos, falsas doutrinas provenientes da palavra de Deus. A base é a palavra de Deus. Mas é importante nós entender que nem todas as pessoas que falam de Jesus falam de um completo Jesus. É importante nós entender isso. Falar de Jesus não significa que está falando do verdadeiro em Jesus. Inclusive, Paulo fala sobre isso com mais detalhes, sobre outro Jesus, sobre outro Espírito e sobre outro Evangelho. Então nós temos que ter cuidado. Em um versículo da Bíblia, desmonta todo esse ensino de que Satanás teve relação com Eva e nasceu Caim, ou seja, Caim não é filho de Deus. Caim, aos olhos destes que ensinam desta forma, é filho de um relacionamento de Satanás com Eva. Isso é doutrina de demônios. São doutrinas inspiradas pelos demônios, pelo próprio Satanás. Como está escrito assim: doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que cauterizaram a sua mente, ou seja, tem uma mente queimada espiritualmente, incapaz de sentir Deus, incapaz de dar ouvido à voz de Deus, e em vez disso, dá ouvido a Satanás, inspirado por ele, e assim semeia os seus ensinos e as suas falsas doutrinas de mundo afora. Então, temos cuidado. Então, de fato, isso é verdade? Ou seja, o que a Bíblia fala sobre esse tipo de ensinamento? Satanás ele teve mesmo relação com Eva, e dessa relação sexual que o diabo teve com Eva, nasceu Caim. Isso está na Bíblia? Bom, vamos ler o capítulo 4 de Gênesis, o versículo somente 1. Gênesis capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Então observe que através de um texto bíblico, todo um ensinamento, toda uma construção falsa, que está enganando muitas pessoas de mundo afora, é desconstruído à luz da Bíblia. A Bíblia é clara em enfatizar que Adão conheceu. Essa palavra conhecer está relacionado à vida íntima, ao sexo. Em outra tradução, como a NVI, como também a nova versão, tradução de hoje, você vai ver que está escrito: Adão teve relações sexuais com Eva, sua esposa, e desta relação, o que aconteceu? Nasceu Caim. Então, a Bíblia está dizendo que Caim não nasceu sendo fruto de um relacionamento de Satanás com Eva, de um espírito com Eva, porque Satanás é um espírito. Mas sim, Caim nasceu através de um relacionamento de Adão, o seu esposo, com a sua esposa, Eva, e nasceu Caim. Caim é filho de Adão e filho de Eva. Caim não é filho de Satanás com Eva. Amém? Então é desconstruído, à luz da Bíblia, esse tipo de ensinamento. E observe na parte final do verso. Eva atribui esta bênção, que é Caim, a Deus. Ou seja, ela diz: alcancei do Senhor. Eva era uma mulher temente e Adão também, mesmo depois da queda. Eram pessoas tementes. Então, Eva está atribuindo essa bênção, que é o nascimento de Caim, seu primogênito, a Deus. Deus o agraciou e ela gerou Caim. Amém? Então fica aí essa observância. Deus abençoe a minha esposa que está aqui, para a glória de Deus. Agora vamos voltar para o nosso tema, que, como eu falei anteriormente, vai desencadear